Como é que é, Seba? Você falou? Dizer que agora vai esquentar? Agora vai. Paz seja convosco. Amém. Quero cumprimentar você que se dispôs a estar na casa do Senhor mais um dia para ouvir a sua palavra. Hoje pela manhã tivemos a nossa escola bíblica dominical e eu pessoalmente fui moído nela. Fui entregar as doações para o pastor Marcelo e ali eu comecei a conversar com ele um pouco. Eu falei para a Rosângela que eu peguei 2 horas e meia de conversa e coloquei numa seringa e dei uma injeção só nele. E ali nós choramos muito pelo constrangimento da palavra, pela ingratidão dos nossos corações. Nós somos ingratos, povo ingrato. Nós permitimos que as ansiedades e as preocupações nos abalem e nós esquecemos com quem nós estamos lidando. Não é o Zé da esquina, é Deus. Mesmo não sendo algo pontual, os olhos de Deus estão sobre cada coisa que eu e você fazemos, cada pensamento, cada ação. Nosso testemunho tem sido o que perante as pessoas? Quando nós temos o nosso coração liberado para agir, nós agimos de que maneira? Quando nós estamos longe da igreja, o que nós fazemos? O que nós fazemos com os nossos recursos? Com o nosso tempo? Se Jesus voltasse hoje, você iria ou ficaria? E eu me constrangi bastante em relação a isso, porque nós não temos agido conforme as Escrituras. Nós temos nos deleitado com as coisas do mundo e como a porca volta ao vômito, nós temos praticado isso constantemente. A mesma palavra que é para você é para mim. Eu espero que Deus ele fale ao seu coração esta noite, como falou comigo hoje pela manhã. Eu sentia uma dor até física, falei para a Rosângela, estava sentindo uma dor física de tanto mal-estar em relação ao constrangimento das Escrituras. Dito isso, comecemos a nossa abertura. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema ser servo sendo livre. Aparentes contradições eles tendem a nos confundir. Como posso ser escravo e ser livre ao mesmo tempo? Será que isso não é uma coisa que é contrária? Os judeus pensavam assim. Os judeus, quando eram confrontados por Cristo, eles falavam: eu nunca fui escravo. E Jesus falou para eles: não, vocês são escravos, porque vocês são escravos da sua vontade. A questão fica mais clara quando pensamos não na definição ser livre ou ser escravo, mas a quem elas se referem. Se pensarmos que no passado nós éramos escravos do pecado e agora somos livres do mesmo, podemos entender que a verdadeira liberdade só existe em Deus e apenas nele. Se você buscar liberdade em outra coisa, você vai se frustrar. Amores são passageiros, casamentos acabam, trabalhos acabam, vidas vão embora, bens se depreciam, mas somente o Senhor é para sempre. Aleluia. O verso que fica da semana passada é 1 Pedro 2,16, que diz: comportai-vos como homens livres que sois, sem usar da liberdade que tens para encobrir a vossa maldade, mas vivendo como servos de Deus. A palavra que nós estamos tratando de manhã, ela vem completando a parte da noite. E o apóstolo Paulo, ele está falou de manhã, fala agora de novo. Se você é crente, viva como crente.
Se você é cristão, viva como cristão. Se você não é cristão, não perca tempo na igreja. É perda de tempo. Se você tem prazer em viver as coisas do mundo mais do que estar na casa do Senhor, você está perdendo tempo. Porque o fim daqueles que não têm prazer na palavra do Senhor será um inferno. Então é melhor que você tenha pelo menos uma boa lembrança aqui na terra. Porque se você quer viver o caminho do Senhor ele é espinhoso. Ele não é fácil. E você tem que tomar decisões. Essa nova liberdade que nos foi agraciada, ela vem com responsabilidades. Você é livre do pecado. Mas o que você tem feito com essa liberdade? Não tenho liberdade para ver como eu quero. E sim sou preso a normas estabelecidas pelo Altíssimo. Nós somos servos e nós somos livres. Você é servo de Deus, mas você também é livre. Somos livres em Deus e isso é uma verdade. Mas nós não podemos usar essa condição para fazer o que nós queremos, que é o que nós temos feito. Eu não sou mal, você pode pensar. O problema é que o grau de comparação nosso não é outro ser humano. Se você se procurar comparar comigo, você está perdido. Você tem que se comparar com o Senhor. Comparados a Cristo, que é o padrão perfeito, nós somos totalmente imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós temos que viver na liberdade do Espírito, mas sempre em obediência e submissão à palavra de Deus. E cada dia que você vem aqui, cada dia que você ouve eu falar essas coisas, você está recebendo cada vez mais um peso no seu ombro se você não quiser mudar. Por isso que eu digo que se você não está afim, continua vivendo a sua vida. Eu não estou aqui para trazer fardo e peso sobre a sua vida, mas é isso que acontece. Quando eu falo e você continua vivendo os mesmos princípios, os mesmos caminhos. A palavra de hoje tem como título: honra ao bom e ao mal. Honra todos gostam. Tapinho nas costas. Fala, que lindo, maravilhoso. Nós temos que honrar tanto os bons como os maus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2. Se quiser pôr a cadeira dele do seu lado, pode pôr, viu, André? Não tem problema não. Senta do lado do papaizinho, senta. Fica uma mão em cada joelho, entendeu? Saiu da linha já. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, 13 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 em diante. Assim diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 em diante. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato é agradável, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Senhor pela tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor, Pai querido, traga mais uma vez uma palavra
aos nossos corações. Se conforto, conforto. Se correção, correção. Se cura, cura. Se exortação, exortação. Que cada um, Pai querido, possa receber na medida que o Senhor tem separado. Peço que o Senhor me capacite, Pai, como instrumento da Tua vontade, a trazer uma palavra segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Honrar ao bom é muito fácil. O problema é você honrar o mal. E o contexto que nós estamos falando, nós vemos explanando, são pessoas que estão à mercê da sociedade. Houve perseguição. E aqueles homens que eram chamados de forasteiros e peregrinos, eles estavam todos naquele contexto ali sendo oprimidos. Alguns eram escravos, outros eram trabalhadores que recebiam salário mínimo do mínimo do mínimo, e outros estavam apenas passando pela cidade. E o contexto é de opressão. Os líderes, os mestres, os senhores, eles oprimiam aqueles que tinham menos condição, menos recursos, que eram menos nas castas mais baixas da sociedade. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar é 1 Pedro 2,17, que diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Essa palavra, esse texto que nós estamos trabalhando, ela cabe muito bem dentro do cenário político que nós estamos vivendo. E eu não vou tratar de política, mas a gente tem visto na internet, pelo menos eu tenho visto, um movimento que 7 de setembro o Planalto lá vai tremer, vamos invadir, vamos quebrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é o Brasil acima de todos, aquele negócio todo lá. E o respeito e a honra às autoridades é colocado de lado. Homens e mulheres que se dizem cristãos, apesar de não concordarem, além de não concordarem, eles querem sair realmente com um confronto. Essa semana foi uma semana de polêmica, em que um cantor sertanejo conhecido, ele deu um ultimato ao Supremo Tribunal Federal, que é para eles assinarem, aprovarem o voto impresso, porque eles têm 48 horas, 24 horas para fazer isso. Será que nós estamos honrando as autoridades que são ruins ou que são boas? Não estamos aqui para julgar esse mérito. As autoridades são colocadas sobre nós por Deus, e Deus não se engana. Nós podemos até reputar, por exemplo, a condição de Hitler, que massacrou milhões de judeus, como alguém que foi levantado por Satanás, mas a palavra de Deus não diz isso. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. A partir desse momento nós temos uma série de exortações curtas que resumem a conduta esperada dos cristãos em todos os seus relacionamentos. Quem está falando não é o pastor Paulo, não é o líder partidário, mas é as escrituras que estão dizendo. Que relacionamentos? Relacionamento nosso com Deus, relacionamento nosso com os nossos irmãos, não é irmão sanguíneo, não é o Gabriel com o Rafael, não é isso, irmãos em Cristo. Outras pessoas que não são irmãos em Cristo, pessoas que vivem no mundo, e as pessoas que estão em posição de governo e autoridade. Deus fala que nós temos que tratar todos com honra. As pessoas e o governo são as pessoas que estão fora do círculo cristão. As pessoas que são Deus e os irmãos estão dentro do círculo dos irmãos. E ele diz: diante de todos, ordena-se o tratamento com honra. O que nós temos feito com isso? Claro que nós englobamos aí o pastor, nós englobamos aí os maridos, nós englobamos aí os pais. Tudo isso está englobado nesse contexto de autoridade. Lucas capítulo 6, verso 27 e 28 diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem o que vos odeiam, bendizei o que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E a gente podia parar por aqui, porque eu duvido que se 100% de nós não somos acusados nesse versículo, porque nós não conseguimos amar os nossos inimigos, nós não conseguimos fazer bem com aqueles que fazem mal para nós, nós não conseguimos falar bendito, bem-aventurado aquele que me persegue, aquele que fala mal de mim, mas é o que as escrituras dizem e esperam que eu e você façamos. Devemos honra não apenas àqueles que não nos importunam, mas a todos.
Honra, o que é honra? Honra é sinônimo de respeito, consideração. Não está falando que você tem que concordar com a pessoa, tem que falar que você tem que respeitar ela. Pessoas de outras denominações, de outras fés, de outros credos, você tem que respeitar essas pessoas. Nós não somos chamados, por exemplo, para invadir nenhum centro de culto afro para quebrar todas as imagens. Ninguém falou para a gente fazer isso. Nós temos que respeitar cada um. Você não se envolve, você não concorda, mas deixa ele lá. O mesmo termo aparece em 1 Pedro 2,7, nós já tratamos, sendo traduzido por preciosidade. Então esta honra é tratar a pessoa como alguém precioso, alguém valioso. Esse então é um princípio geral do relacionamento da sociedade, reconhecer a dignidade das pessoas e tratá-las com respeito. Todas as pessoas, não apenas alguns, mas todos. Os cristãos têm um vínculo especial entre si, pelo menos deveríamos ter, entre nós, irmãos em Cristo. Mais do que a honra devida a todos, há entre nós um vínculo fraternal. E irmãos aqui, como eu já disse, não se fala irmão sanguíneo. A gente deveria ter um pouco mais de apreço pelas pessoas. O Alice, não sei porque ele não veio. Alguém se preocupou com isso? Alguém olhou para trás por que a Ingrid não está aí? Nós temos que ter isso no coração, essa preocupação. Será que aconteceu alguma coisa? Será que está precisando de alguma coisa? Eu mandei mensagem também para a Esther, mandei mensagem para o Benedito. Cadê vocês? Muito mais, mandei até para o Gabriel. Ele não viu, mas na hora que ele chegou eu tinha dado enter já. Entendeu? Não sei se ele estava indo para outro lugar, mas ele viu. Entendeu? Nós temos que nos preocupar com as pessoas. Nós não podemos simplesmente deixar que a coisa ela ande à revelia. A relação entre nós, irmãos, tem que ser uma relação de amor, uma busca de um amor incondicional, que é impossível, mas que nós temos que buscar. É essa preocupação do nosso próximo. Semana passada eu compartilhei que a nossa irmã Diene, ela estava 2 meses sem medicamento, aí depois fiquei sabendo que a nossa irmã Lourdes também estava. Nós não nos preocupamos com essas vidas, com essas pessoas, o que tem acontecido, o que não tem acontecido. Temer a Deus é uma exortação que reflete o ensinamento que aparece em toda a Bíblia. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que temer a Deus. Respeito. Como eu falei hoje de manhã. Por isso que as nossas orações, em especial na quarta-feira, elas começam reconhecendo quem Deus é. Com quem você está falando? Reverência, respeito, temor. Depois nós passamos para gratidão. Se você não tiver um coração grato, você não vai conseguir orar a Deus, você não vai conseguir confiar nele. A sua ansiedade ela vai tomar conta do seu coração e você não vai conseguir tratar das coisas do dia a dia que você tem que lidar. Provérbios capítulo 7 fala: o temor do Senhor não é medo, o temor do Senhor, o respeito ao Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quantas pessoas desprezam o ensino? Quantas pessoas ouvem e deixam jogar fora, entra por um ouvido e sai pelo outro? Quantas pregações você já ouviu que você não colocou em prática? É exatamente isso, é falta de temor do Senhor. Se você não tem temor do Senhor, o ensino ele é deixado de lado. Temor é aquela atitude a ninguém mais reservada senão a Deus. Nós não temos que temer aos homens. Mateus 10, 28 fala: não temais aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós temos que temer a Deus. E o temor a Deus vai impedir você de fazer muita coisa, de agir de muita maneira. O seu testemunho, ele tende a mudar, porque o seu coração, quando você for fazer, será que Deus está se agradando de mim? Se realmente as pessoas conseguissem ver Deus no ambiente onde elas estão, será que elas procederiam da mesma maneira? Será que as relações sexuais ilícitas elas seriam feitas com tanto prazer se a pessoa imaginasse Deus na frente delas?
As coisas que nós fazemos, se você visse Deus sentado na cadeira na sua frente, você iria fazer? Nesse ponto, o cristianismo é claramente uma superação do conceito de soberania política da época. O que eles faziam? Eles olhavam para as divindades, para os reis, e achavam que eles eram divinos. Isso era assim com os faraós, era assim com os reis, era assim com os imperadores romanos. Em muitas igrejas, os pastores são divinizados. Você olha para aquela condição e fala assim: nossa, o pastor ele é demais. Não é ser humano, nós somos iguais. O cristianismo deve quebrar esse conceito de que há diferença. Nós somos todos iguais. A posição aqui em 1 Pedro não é de um anarquista. O apóstolo Pedro não está falando assim: vamos arranjar bagunça, vamos lá na esplanada, vamos quebrar o STF porque a gente não concorda. Ele não está falando isso. Mas ele também não coloca essas pessoas como deuses. Deus apenas Cristo, só Jesus Cristo, que ele tem que ser elevado a uma posição de adoração. E isso é o mesmo que se pede em relação a todas as pessoas: honra. Nós olhamos para o rei e nós o honramos. Nós olhamos para os líderes e nós os honramos. A condição do marido e da mulher, a mulher tem que honrar o marido, respeito. Nas Escrituras não se fala que a mulher tem que amar o marido, mas fala que tem que respeitar. Respeito não é subserviência em relação à agressão física, psicológica, emocional, não é nada disso. É respeito. E a gente não tem este princípio de respeito. Cada vez mais os filhos não respeitam os pais. Filhos ligam lá para a delegacia do menor e indiciam os pais vão presos porque eles não concordam, ou porque ele não foi liberado para jogar o videogame um pouco mais. A gente vê umas cenas na internet que são cabulosas, de pais sendo desrespeitados na sua autoridade por filhos, simplesmente porque o menino queria comer um McDonald's e o pai não deu. Então eu vou dizer que você está me maltratando e vai preso, pai? A gente vê isso na Europa acontecendo com frequência, e isso vai chegar rápido no Brasil. A relação com o rei é diferente. Nós temos um respeito diferente. Quando você vai tratar com uma autoridade, você tem que tratar ele como autoridade. Eu não ligo para isso, mas respeito, a gente tem que ter condição de respeito. Quando você tratar o seu pai, trate com respeito. Ele não é o cara, ele não é teu brother, ele não é teu chegado, ele é teu pai, é tua mãe. E a gente tem perdido essa noção de respeito. Mateus capítulo 12, 17 diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César é o imperador, ele merece respeito, merece, mas ele não é Deus. Atos capítulo 5, verso 19, os apóstolos estão sendo confrontados em relação à pregação do Evangelho, e os sacerdotes falam: se vocês continuarem com isso, nós vamos matar vocês. E ele fala: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu reconheço que você é uma autoridade, mas acima de você tem Deus. Há um tipo de honra que ninguém merece, a não ser Deus. Tendo trabalhado a questão das relações dos cristãos na sociedade de um modo geral, até o verso 17, e mais especificamente nas relações políticas, Pedro passa agora para situações mais específicas numa situação de comunidade doméstica. Então ele começa no versículo até do capítulo 2, do verso 1 até o 17, falando do sentido geralzão. Agora ele começa a falar num sentido um pouco mais próximo, no nicho também de família, da sociedade, daquele grupo de pessoas que você convive com mais frequência. O cenário agora é de uma comunidade doméstica. Ela abrange mais do que o núcleo familiar de hoje, incluindo parentes e trabalhadores. O modelo rural colonial brasileiro que era daquela casa onde morava o dono da senzala, e a senzala é um padrão desse tipo que a gente tem que olhar, que é o que estava acontecendo naquela época. Essas comunidades domésticas foram de grande importância na expansão do Evangelho. Por quê? Porque o testemunho das pessoas ali fazia diferença. Josué falava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma palavra profética, não. Os meus filhos, eles vão ver como eu ajo.
a minha esposa vai ver como eu falo, e eles vão ser corrigidos pela própria palavra. A palavra de Deus diz que o marido santo santifica a esposa que não é santa, e o marido santo santifica a esposa. Nós temos que, dentro da onde nós somos colocados para viver, nós temos que ser santos para que as pessoas possam ser alcançadas pela santidade. Mas qual o testemunho que você tem dado? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Será que as pessoas veem você como referência? 1 Pedro 2,18: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor. Não é Senhor Deus, Senhor na terra. Não só aos bondosos e amáveis, mas também aos perversos. Que paulada! Eu ser submisso àquilo que é cruel, aquele que não é bom? Em primeiro lugar, o autor se dirige aos servos. Quem são esses servos? Não são os escravos. É outro tipo de servo. Nós falamos antes dos servos escravos. Agora estamos falando de servos, pessoas que são trabalhadores, que ganham pouco e que eram extremamente oprimidos pelos seus líderes, pelos seus senhores. Trabalhadores, nós falamos sobre essa condição de trabalhadores lá na parábola dos filhos pródigos. Lembra? Quando aquele homem, ele pegou toda a sua renda, ele foi para a terra distante, gastou com prostitutas, com bebedeira. Ele volta e fala assim: eu não sou mais seu filho, mas eu quero ser um dos seus empregados. Eram esses caras. Pessoas que trabalhavam para ganhar um salário mínimo do mínimo, para sobreviver mesmo, e eram extremamente oprimidos pelas pessoas. Certamente o poder que sobre eles exercia o patrão era bem maior do que as relações de trabalho de hoje. Hoje nós temos a CLT, nós temos organizações que nos protegem como trabalhadores. Naquela época não havia sindicato. Eles, homens, residiam dentro dos limites da propriedade da comunidade doméstica e ganhavam um baixo salário. O simples fato de haver uma seção na carta dedicada à conduta dessas pessoas é significativo, porque aquelas pessoas não eram nada. Nada. As pessoas que estão à margem da sociedade hoje, a gente ora sobre aqueles que são os moradores de rua, aqueles que são os homossexuais que vivem nas ruas, prostitutas, viúvas que são abandonadas em asilos. É sobre essas pessoas que ele está falando. As Escrituras, elas vêm trazendo um contexto que a sociedade não dá importância. A sociedade olha para essas vidas e fala: eles não são nada. Se você não tiver com a sua roupinha passada, não tiver um automóvel, não tiver uma casa, se não tiver uma renda, se não tiver uma conta no banco ou alguma coisa, você não é nada. As pessoas nem te consideram. Mas dentro das Escrituras, essas pessoas são alguém. Por isso que o apóstolo Pedro, ele começa a citar exatamente a condição de homens que não são nada, pessoas que não são nada, estão sendo exortadas a mesmo assim serem respeitosos. Na comunidade cristã, aqueles homens, eles são considerados. Efésios 6,5 diz: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quando você for respeitoso com aquele que não merece, você está fazendo aquilo por causa do Senhor, não por causa do que a pessoa merece, mas você faz por causa do Senhor. Por princípio, eles são considerados iguais a outras pessoas. Você consegue imaginar? Moradores de rua, bêbados, pessoas que moram nas favelas, que moram debaixo da ponte, sendo colocado do seu lado, e as pessoas não fazerem nenhum tipo de acepção. Eu vou escolher o fulano, tá bom, Capilha, mas é esse que eu vou escolher. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele te concede o benefício e a graça de você estar aí limpinho, cheiroso, alimentado, mas para Deus você é igual àquele que está na rua. Gálatas 3:28 diz: dessa maneira não pode haver judeu nem grego, diferenciação entre judeu, grego, escravo, liberto, homem e mulher, porque vós todos sois um em Cristo Jesus. Nós somos todos iguais. Se somos todos iguais, nós merecemos dar honra a todos aqueles. Você não merece honra para si, mas você tem que dar honra aos outros.
Em Cristo se constrói uma nova sociedade em que as distinções de classe, sexo, cor, educação desaparecem. Não importa se você tem faculdade ou não. Não importa se você tem uma renda no banco ou não. Se você foi rejeitado no cartão de crédito de tal ou não. Não importa. Você é igual aos outros. Interessante para um grupo desprezado pela sociedade é o fato de eles serem exortados pelo autor, bem como a colocação das exortações para eles do começo da carta. Porque o que a gente pensa é aqueles que têm mais conhecimento, mais sabedoria, mais dinheiro, são os primeiros a serem exortados. Negativo. E eu falava hoje à tarde com o pastor, o juízo começa na casa de Deus. Antes desse Brasil melhorar, nós temos que melhorar na igreja. Você pode fazer a manifestação que você quiser. O coração humano não muda. Se não houver mudança e transformação dentro da igreja, no seu tratar com as pessoas que estão à sua volta, no primeiro nível, não adianta você querer exigir que o STF vote conforme a vontade de Deus, porque não vai. Você pode quebrar, você pode invadir, você pode fazer o que você quiser. Se não mudar o comportamento das pessoas na igreja, se você não mudar dentro da sua comunidade, não vai mudar nada. Citei hoje de manhã, estava voltando com a Rosângela e com a Luísa, nós fomos no cinema depois de 1 ano e meio, vi lá Esquadrão Suicida, e aí uma pessoa ali no Guará, um carro novo, aparentemente novo, abriu a janela e jogou uma lata pela janela. Como é que uma pessoa dessa quer que mude o Senado, que mude o deputado, se ele, em atitudes mínimas, ele não consegue ter respeito pelo ambiente, por onde alguém vai passar? E aí uma mesma pessoa está exigindo o quê? Que haja mudança nos outros, mas não tem mudança em mim? Pastor, é diferente eu jogar uma latinha de cerveja, de refrigerante na rua, do que os milhões de reais que eles estão roubando aí. Assiste a dominical de manhã, que você vai ver que não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Para Deus, uma pessoa que violenta, estupra, mata um bebê, e você que fofoca é merecedor do inferno da mesma maneira. Você pode até achar que não é isso, mas o que a palavra de Deus diz é isso. A isso podemos acrescentar ainda a observação de que a descrição de Cristo como grande modelo dos cristãos vem ligado às palavras dirigidas aos servos. Ele não vem dirigido aos ricos, não vem dirigido aos mestres, vem aos servos. E Jesus se apresenta lá em Isaías como um servo sofredor. Ele não veio como rei, ele veio como servo. Sede submissos é a mesma palavra de sujeitai-vos. O sentido literal é colocar debaixo, é submissão. Submissão a quem? Aos donos da casa, aos senhores da comunidade, chefes da família, controladores dos negócios. O próprio Deus é chamado de Senhor nesse contexto. Atos 4:24 fala: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, nós temos que ser submissos a Ele, como nós temos que ser submissos às autoridades que são colocadas sobre nós na terra. Quando você se rebela sobre uma autoridade que é sobre a sua vida na terra, você está se rebelando contra a autoridade de Deus. Você não tem que concordar. Você não tem que concordar, mas você tem que ter respeito. E nós não temos respeito. O nosso mundo, ano de 2021, é de pessoas desrespeitosas. Se perdeu algo que na minha época já não tinha, que era de pedir a bênção para o pai e para a mãe antes de sair. Submissão. Hoje, eu sei o que eu quero, eu faço o que eu quero. Não tem respeito, não tem mais nada. Fica assim estabelecida uma relação de submissão dos empregados para com os patrões. Devemos, contudo, ter cuidado, porque essas definições elas são contextuais de uma época do apóstolo Pedro, porque senão hoje eu dou valia para as pessoas escravizarem outros. Não, negativo. A condição social hoje ela é diferente, e nós temos que adaptar as escrituras dentro do princípio bíblico à aplicação nos dias de hoje. Você não tem que fazer o que o seu patrão manda porque ele está mandando. Agora você tem que trabalhar 20 horas por semana e você não vai ganhar hora extra. Não é isso. Mas tem que ser respeitoso. Você quer falar comigo? Quer me chamar a atenção porque eu falei alguma coisa que não te agrada? Pastor, vamos conversar?
Eu quero chamar a tua atenção em alguma coisa, a menos que você faça de forma pública. Se você fizer, como a gente uma época, tem um rapaz, um homem que era falecido, que numa dominical ele começou a falar lá dos ETs, que o ET estava na Bíblia e não sei o que, e ele falou de forma pública. Eu fui obrigado a desconstruir ele em forma pública. Mas de outra maneira eu chamaria ele no particular, porque o meu objetivo não é constranger ninguém. O meu objetivo é fazer com que vocês aprendam e mudem o comportamento de agir e de ser. O próprio Deus é chamado assim de Senhor. O texto fala de um princípio, de uma decisão de submissão dentro da relação de trabalho, algo diferente dos dias de hoje. Essa submissão, como a nossa fé, ela não deve ser algo cego. Você não é chamado para ser cego no agir. Você tem que ouvir o que eu falo, pesar aquilo que realmente está nas Escrituras, e aí você aplicar. Está nas Escrituras, é bíblico, eu tenho que pôr na minha vida. Se você não colocar algo que você é constrangido, você é rebelde. Estava ministrando um rapaz essa semana, e aí ele falou da dificuldade dele lá, pecaminosa. E ele falou: na segunda-feira eu pequei, na terça-feira eu pequei, mas na quarta-feira, pastor, Deus falou forte comigo, e eu me constrangi. Eu falei: glória a Deus, Deus é bom, né? E aí você parou. Ele falou: não, na quarta mesmo eu pequei de novo, na quinta de novo e na sexta. Eu falei: você não tem vergonha? Ora pedindo perdão, vamos orar junto. E ele começou a fazer uma oração que parecia você estar na Nicolândia pedindo um algodão doce. E eu fiquei olhando. Falei: o cara sabe o que ele fez. Eu falei assim: ora comigo, repete aí: Senhor Deus, quero pedir perdão, quero pedir perdão. Eu cuspi na sua cara. Ele olhou para mim assim. Eu falei: mas foi isso que você fez? Você falou para mim que Deus falou com você na quarta-feira, te constrangeu, você foi convencido e você continuou agindo. Você é corajoso, hein? Achei que ele não ia voltar mais. Mandou mensagem ontem para mim: ó, pastor, vamos nos encontrar. Isso coloca uma motivação para os cristãos fora do âmbito de si. Não é por causa dos patrões que os cristãos se submetem a eles, sujeitam-se devido à sua consciência para com Deus, e essa submissão não depende em si do caráter do patrão. Independe de como o cara é, independente de quem ele é, nós devemos respeito. Tem filhos que só respeitam os pais que são provedores, mas se o pai ele é um alcoólatra, eu não respeito. Tem uma passagem interessante na Bíblia. Após a arca de Noé pousar lá no Monte Ararat, Noé saiu da arca, plantou uma vinha, armaram uma tenda, e Noé ele bebeu, que ficou bêbado, ele ficou peladão na tenda. E aí um irmão entrou, ele viu o pai peladão. Em vez de ele proteger a honra do pai, que estava errado, ele chamou os outros irmãos e disse: vem ver! Olha o papai peladão. Aqueles homens, quando viram a cena, eles se constrangeram de temor, pegaram um pano e foram de costas, até que chegaram perto do pai, envolveram o pai e deitaram o pai. Quando o pai acordou, estando errado, ele amaldiçoou a geração daquele cara que escarneceu do pai, ou seja, não teve respeito. Essa submissão não depende do caráter do patrão ou do senhor ou do mestre. Ela deve ser prestada não somente aos bons e amáveis, mas também aos perversos. Indicam-se assim dois tipos de patrões, dois tipos de líderes, dois tipos de senhores. Os primeiros são bons e amáveis, uma virtude que é esperada dos líderes. Quando fala em 1 Timóteo capítulo 3, versos 2 e 3, fala do que se espera de homens que ascendem, que sobem para o ministério, que querem ser pastores. É necessário, portanto, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém agradável, inimigo de contendas e não avarento. O que se espera de um bom líder? Isso, para que você possa ser um bom pai, para que você possa ser um bom marido, possa ser um bom pastor, possa ser um bom líder. O que Deus espera de você é isso aqui. São apenas isso, é apenas um resumo do que se fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o padrão. Mas da mesma maneira que tem os bons pastores, tem os bons líderes, também existem os maus. Jeremias 23:1 fala: ai dos pastores. E eu posso falar: ai dos pais, ai dos maridos, ai das mães, ai dos líderes que destroem e dispersam as ovelhas no meu pasto. Pessoas têm sido destruídas debaixo do seu controle. Pastor, mas eu não bato, eu não xingo. Mas e o seu testemunho? O que você tem ministrado às pessoas? Certa feita eu estava ministrando um homem que a mamãe dele ficou doente, e ele começou a cuidar da mamãe, e nós temos que cuidar das nossas mamães. Mas aquele homem, ele começou a ficar cada vez mais tempo na casa da mãe, cada vez mais tempo na casa da mãe, e ele decidiu mudar para a casa da mãe. Deixou a esposa, deixou os 2 filhos, chegaram a passar até necessidade. E o que aconteceu é que aquela mulher adulterou. Não é justificativa, ela está errada. Mas ele veio a mim falando altas coisas daquela mulher, falou mal dela na cidade inteira, cidade interior de Brasília. E eu falei: de quem é a culpa? Como assim, pastor? Eu falei: de quem é a culpa pelo adultério de sua esposa? Ele olhou para mim assim, meio cético, que poderia ter alguém além dela, e eu falei assim: a culpa é sua. Ele ficou indignado, nunca mais voltou. Como assim, pastor? Você pastoreou a sua esposa? Você amou a sua esposa? Você deu um bom exemplo para ela? Você deu segurança para ela? Não. Pois é, a culpa é sua. Se você é líder de alguma coisa, você tem responsabilidades. Tanto para os bons quanto para os ruins é exigida a honra. Esse homem, agindo como agiu, ele merece honra? Merece honra. Ele é líder? Ele é líder. O verdadeiro teste começa quando a submissão é para com os maus patrões, os perversos, em sentido figurado, a pessoa de mau caráter. Pastor, você não sabe o que eu passo. Nem quero saber. Independente do que você esteja passando, do que você passou, você tem que agir de uma maneira abençoada. Eu vi de longe minha mamãe, ela sendo opressa. Meu papai faleceu. Não falando mal dele, não. Era a característica dele. E ele oprimia minha mãe. Vira e mexe, eles tinham discussões, nunca a agrediu. Sempre foi uma pessoa provedora, sempre foi cuidadora no aspecto financeiro, mas na área emocional, negativo. E eu vi minha mãe gemer. Gemeu, mas continuou lá. Gemeu e continuou lá. Isso não é uma regra. Não são todas as mulheres e todas as esposas que são chamadas a fazer isso. Mas nós temos que entender que nós devemos honra, mesmo aquelas pessoas que não merecem honra. A situação aqui inclui servos em comunidades domésticas com orientação cristã e também em casas que não são cristãs. Nós vemos esse tipo de problema dentro do cristianismo? Vemos. As pessoas, elas não se respeitam. Não se respeitam. Certamente para esses a situação é bem mais difícil. Como eu disse para você, eu não sei o que você passa. Eu não conheço o seu dia a dia. Eu não conheço o que você sofre e padece. Não sei se você oprime ou é oprimido. Mas o que eu tenho para dizer para você é que, independente da situação, você tem que dar honra a quem honra. E se você não buscar isso nas Escrituras, você não vai conseguir fazer isso. Há possibilidade? Sim. Há obrigação? Com certeza. E Deus, Ele vai exigir isso de nós. Isso serve para todos os âmbitos da sociedade. 7 de setembro está chegando. Vira e mexe, existem conversas a respeito do presidente, a respeito do Senado, a respeito dos deputados, a respeito de figuras de autoridade. Eu espero que você, e eu espero que eu também,
possa mudar o meu coração. Pensei até em fazer uma aliança com Deus, buscando evitar falar. Quando alguém comentar ou fizer alguma coisa, eu simplesmente me calar, para que comece a mudança em mim. E eu espero que também comece a mudança em você. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos a Tua santa palavra, o Teu amor e a Tua graça, Pai. Temos pecado, Pai, temos desonrado o Senhor ao desonrar as autoridades, Pai. Por isso, Pai, queremos pedir a Ti que o Senhor nos constranja. Que o Senhor possa, Pai, que nos trazer realmente, Pai, o entendimento que o Senhor está atrás de todas as autoridades, sejam elas boas, sejam elas ruins. E nós possamos, Pai, não necessariamente concordar, mas nós possamos respeitar, Pai, a essas autoridades como ao Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra que nós estamos trazendo não é uma palavra superficial. Eu estou tratando você como gente grande. Alguns ensinamentos que eu estou trazendo são ensinamentos que são um pouco mais profundos do que normalmente se fala. E aí acontece que a pregação, muitas vezes, ela acaba tomando um sentido de como se fosse uma aula. Mas não é. É uma pregação. Para que você comece a mudar em si, que você possa começar a alterar as estruturas que estão à sua volta, que você faz parte. Amém, queridos? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.